Mais uma vez, a nave SLS, Space Launch System, que vai colocar no espaço a Artemis 1, o projeto Artemis 1, não conseguiu realmente decolar. Se você quer entender por que está tão difícil para a NASA colocar, depois de 50 anos, novamente uma nave que pode levar o homem à Lua, siga esse vídeo até o final e acompanhe aqui no Modernidade e Ciência. Eu sou Paulo Bittencourt, estudo esse tema há muitas décadas e quero passar para você algumas observações interessantes sobre esse novo projeto da NASA, que vai custar até 2025 93 bilhões de dólares. Cada lançamento do foguete o SLS custa em torno de 4,1 bilhões de dólares. Então, se você gostar do vídeo, peço que se inscreva aqui no canal, coloque seu joinha e vamos então à minha análise, mostrando para vocês os pontos da dificuldade realmente de lançar esse foguete. É claro que eles estão sendo muito mais cautelosos do que foi ali nos anos 60, só entre 1967, quando ocorreu aquele trágico acidente da Apollo 1, até 1969, eles finalmente conseguiram colocar o homem na Lua e fizeram uma sequência de voos com meses de diferença. E esse problema do carregamento do combustível, que foi o motivo que fez com que a missão Artemis 1 seja postergada para a próxima janela de lançamento, existe sempre um momento favorável, não só meteorológico, mas também de posicionamento da Terra, para o lançamento ocorrer talvez a partir de 19 de setembro, quando eu gravo esse vídeo. Então foi uma frustração, faltava ali um pouco mais de 2 horas para o lançamento, e a decisão acertada, evidentemente, do diretor de operações ali é no go. Por quê? Porque estava vazando novamente hidrogênio. O hidrogênio é colocado ali na forma líquida dentro dos reservatórios do foguete, e começou a vazar, e eles não conseguiram controlar esse vazamento. Eles tentaram, inclusive, expulsar aquele hidrogênio que ficou ainda uma fase meio líquida, meio gasosa, com hélio, né? O hélio é inerte, né? Então eles tentaram expulsar aquilo, mas não funcionou. Então, algumas observações interessantes. O foguete, tradicionalmente, que levou todas aquelas expedições à Lua é o conhecido Saturno V, que até então é o mais poderoso foguete até então construído. Do ponto de vista de dimensões, eles são muito semelhantes. Em termos de altura, eles estão muito próximos, o SLS atual, do Saturno V. Mas aí existem algumas diferenças interessantes. A potência do atual SLS, que usa os motores R25, é bem maior do ponto de vista do empuxo do que era no Saturno V. A gente está falando em milhões de libras de força, enquanto ali o Saturno V tinha 7,5 milhões de libras força. Uma libra é quase meio quilo, então ele tinha 7,5 milhões de libras força, enquanto o SLS hoje tem 8,8 milhões de libras força para fazer o impulsionamento. O Saturno V ele era mais pesado do que o SLS. Conferindo com dados fornecidos pela própria NASA, o Saturno V tinha um peso em torno de 6,5 milhões de libras, enquanto o SLS pesa na plataforma totalmente carregado 5,7 milhões de libras. De novo, lembrando que a libra é em torno de meio quilo, então você tem que dividir mais ou menos pela metade para fazer em milhões de quilos. Mas eu vou seguir a unidade que é usada ali pela NASA. Né? Mas há uma grande diferença.
A carga paga, ou seja, a carga útil que o Saturno V conseguia enviar para a Lua é bem maior. Ele conseguia colocar entre 43 a 45 toneladas na rota para a Lua. Quanto mais você tiver massa, maior a quantidade de energia que você tem que gerar, enfim. E esse foguete, o SLS, hoje ele coloca ali em torno de 27 toneladas. Se nós comparássemos, por exemplo, com os ônibus espaciais conseguiam colocar até 22 toneladas. Então veja, o ônibus espacial bem menor conseguia colocar 22 toneladas, enquanto o SLS conseguia colocar 27. É claro que o ônibus espacial ele conseguia colocar essas 27 toneladas numa órbita muito baixa, numa órbita de 450 km. O maior voo de altitude que um ônibus espacial fez é em torno de 700 km. E provavelmente não estava levando um total de 27 toneladas. Como o SLS tem essa missão de levar uma carga, que é toda a espaçonave Orion, todos os propulsores, tudo aquilo, para chegar na Lua, ele tem que gastar muito mais energia. E, na configuração atual desse foguete, ele só consegue levar 27 toneladas. Aí eu comecei a pesquisar, principalmente a questão da quantidade de combustível em cada um dos foguetes. E aí eu descobri o seguinte: o SLS, hoje, ele leva muito mais em galões, né, considerando ali 3,8 litros por galão, muito mais galões de hidrogênio e oxigênio líquidos do que o Saturno V. Está na ordem de 703 mil galões de combustível líquido no SLS. Já no Saturno V, mesmo ele sendo mais pesado, mesmo ele levando mais carga paga, nós estamos falando da ordem de 521 mil galões de combustível. Mas aí vem um ponto que me surpreendeu. O motor utilizado no Saturno V, ele tinha passado por algumas modificações, mas o motor para ali, já na Apollo 11, é o motor considerado F1, é o nome que foi dado para um dos motores. Na verdade é um conjunto ali de 4 motores, mas é o motor F1. O SLS hoje usa um conjunto de motores R25, é a nova designação desses motores, que é o R25, que é um sucessor, de fato, do F1. Mas veja que curioso, o Saturno V, como combustível, sempre tem que haver aquela mistura, né, dos dois elementos, né, comburente, oxidante, ele usava o oxigênio líquido, da mesma maneira que o SLS hoje usa o oxigênio líquido, mas ele usava, em vez do hidrogênio líquido, ele usava querosene. Verdade, ele usava querosene, uma querosene produzida com uma alta destilação, um querosene bem superior até, eles apelidaram ali de R, uma coisa R1, R. E é exatamente a partir da queima desse querosene é que também emitia ali hidrogênio que se oxidava com o oxigênio e gerava aquela propulsão. Já no modelo dos R25 do SLS atual, diretamente se utiliza o hidrogênio líquido e o oxigênio líquido. A vantagem do hidrogênio líquido, do ponto de vista, é que ele é muito mais leve do que o querosene. A densidade dele é muito menor. Então, você, para obter uma quantidade de energia, você está precisando carregar menos peso por uma quantidade de energia equivalente ao que seria do querosene. Por isso, provavelmente, eles evoluíram para um motor que diretamente carrega hidrogênio e oxigênio. Mas aí que veio o grande problema,
que, na minha opinião, fez com que realmente eles estejam patinando nessa questão do carregamento do hidrogênio. Porque o oxigênio líquido que está presente nos dois reservatórios, seja do Saturno V, seja do SLS, ele ali a cerca de 181, 182 graus negativos, graus Celsius, você já consegue ter o oxigênio líquido. É muito criogênico, mas está ali pelo menos abaixo de 200 graus centígrados negativos. Já com hidrogênio você não consegue fazer isso. Para você conseguir ter o hidrogênio, pelo menos de uma forma líquida, ele já tem que estar a menos 253 graus Celsius. E aí que vem o problema. Porque o foguete, o SLS, ele está na plataforma, em pleno estado da Flórida, numa época como essa, que é fim de verão, então a temperatura externa é bem provável esteja ali próximo ali, ou provavelmente em torno de 30 graus, e você tem que bombear, você só consegue carregar o foguete nas horas finais. Né? Por quê? Porque aquele combustível, mesmo com todo o revestimento térmico, ele tem uma tendência de trocar calor com o exterior. Ele começa a ferver. É a temperatura de ebulição, como nós tivéssemos uma água fervendo. E a partir dali ele começa a se transformar em gás e começa a pressionar toda a estrutura do tanque. O gás quer sair, aquela temperatura, inclusive, vai aumentando, vai entrando num movimento contínuo de aumento de pressão, aumento de temperatura, que pode levar a uma explosão. Por isso que existem válvulas que vão soltando no projeto ser previsto, mas dentro de um certo limite. Coisa que hoje não foi possível nem manter o hidrogênio líquido naquela quantidade. E eu fiquei acompanhando pelo site da NASA a quantidade de carregamento do oxigênio que vem por uma linha de alimentação diferente, evidentemente, do hidrogênio. Ele foi completando o tanque, chegou a 100% do tanque, ele carregou. O hidrogênio líquido não passou de 10%. Eles não conseguiram carregar mais do que 10% da quantidade de hidrogênio líquido que era. Já apareceu o problema de que não se conseguia manter a pressão e a temperatura no tanque de hidrogênio, e a decisão foi paralisar. O diretor da NASA disse: nós temos um problema realmente com essa válvula. Se eles conseguirem resolver até 19 de setembro, ainda é possível que eles lancem. Se não, se ao longo dos próximos dias eles perceberem que o problema é muito pior, eles vão ter que transportar o SLS de volta para o hangar onde ele fica. E isso leva semanas para ele ser transportado, porque ele vai rodando nos guindastes, ali nos veículos que fazem com esteiras, lentamente transportando ele de volta para o hangar. Então seria um desastre para o planejamento da missão, considerando que essa missão Artemis 1 tem que dar certo. Eles têm que coletar os dados, processar os dados. É uma missão para durar em torno de 42 dias. Inclusive, uma das ideias é que ele faça uma órbita da Lua num ponto a milhares de quilômetros ali da Lua, uma distância de 64 mil quilômetros da Lua, atrás ali da Lua, e de volta, a Lua puxando de volta, que é um teste que nunca foi feito numa distância tão longa. Né? As missões, a Apollo normalmente, com exceção da Apollo 13, tem toda uma controvérsia da manobra que ela fez na Lua, enfim. Mas as outras missões elas já iam para uma órbita, vamos dizer, cativa, muito próximo da Lua, e a preparação do módulo lunar para fazer o pouso. No caso da Orion, essa cápsula, primeiro ela vai fazer algumas evoluções, e numa dessas ele vai passar pela Lua e só vai comandar realmente o retorno a 64 mil quilômetros da Lua para fazer todo esse teste. Se essa janela agora, em torno de 19 de setembro, ela for perdida,
provavelmente esse lançamento vai ficar talvez para o início de 2023, porque aí vai se detectar que o problema é sério demais. E a NASA vive uma pressão atual dos contribuintes americanos questionando todo o gasto, né, que tem sido feito, e uma frustração. Eles têm um dilema hoje, que é arriscar perder esse foguete, se eles continuassem com a tentativa de lançamento, havia uma grande chance desse hidrogênio se explodir antes mesmo de ser consumido, ou postergar e ter que assumir que tem alguma coisa que não está funcionando bem em relação a 50 e poucos anos atrás, quando esses problemas não ocorriam. Então, realmente é um dilema muito forte para a NASA. Bom, se você gostou, mais uma vez, do que eu apresentei aqui, quer continuar acompanhando, eu vou continuar fazendo os vídeos aqui da chamada Antropologia Espacial. Se inscreva aqui no canal Modernidade Ciência, coloque o joinha e nos vemos aí no próximo vídeo em breve.